Mas abra sua Bíblia e mantenha ela aberta para acompanhar aquilo que Deus nos conceder para nossa reflexão, nossa meditação. Então já vimos na reflexão anterior, irmãos, que o apóstolo se dirigia a Tito, que foi encarregado de abrir igreja, de cuidar dela, de organizar a igreja, não é? Então eles admoestam os que se sujeitam aos principados, quer dizer, as autoridades, não é? Que obedeçam, esteja preparado para toda boa obra. Interessante que esse trecho aqui da epístola fala várias vezes em boas obras, viu, irmãos? Tenhamos cuidado, toda boa obra, porque ninguém infame, nem sejam contenciosos, viver de contenda, de dissensão, já falamos nisso, mas modesto, moderado, não é verdade? Sóbrio, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Falamos sobre a mansidão, que é um fruto do Espírito, não é? Mansidão é um dos frutos, um dos aspectos do fruto do Espírito. E hoje diz aqui, porque também, aí o apóstolo fala, irmão, no trecho lido hoje, quem éramos, antes de ser crentes em Jesus, antes de ser salvos, como era a nossa velha vida. Olha, amados, quem se encontra com Jesus sempre tem uma história, sempre tem um antes e um depois, amém? Sempre tem. Pode ver na Bíblia, quando Zaqueu se encontrou com Jesus, ele ficou do mesmo jeito, irmãos? Não. Zaqueu era um cobrador de impostos para o Império Romano, e pelo que se depreende do texto, ele passava a mão, ele cobrava mais do que devia, ele era um homem, digamos assim, desonesto, corrupto, e então ele ouviu falar de Jesus e queria conhecer Jesus, mas era bem baixinho, e a multidão não deixou ele chegar perto. Ele deve ter aquela ideia esquisita, não é? De subir numa árvore, mas a ideia dele não era se expor, era exatamente ficar escondido, não é? Subir numa árvore e ficar escondido ali naquele lugar onde Jesus ia passar. Ele percebeu que ali era uma rua, e Jesus ia passar por ali. Zaqueu se esconde, fica lá em cima, e Jesus, quando vai passando, o que eu acho bonito é isso, ninguém disse a Jesus que Zaqueu estava ali, ninguém. Mestre, tem um homem ali trepado, não, ninguém. Mas onde houver um coração voltado para Jesus, onde houver uma alma com sede, ele percebe, ele vê, ele vai passando, aí chega debaixo da árvore, parou. Quando ele parou, todo mundo olhou assim, o que houve? Mas parou para quê? Jesus levanta a cabeça e diz, ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar ou pousar em tua casa. Dê glória a Deus por isto, não é, irmãos? E Zaqueu desceu depressa, alegre, não é verdade, emocionado, e correu para casa, mandou preparar uma ceia, uma refeição e tal. Jesus foi para lá. Zaqueu era publicano era considerado desgraçado, não é? Gentil, publicano, era visto pelos judeus com bastante revolta. Jesus entra na casa do publicano. Ele era publicano, ele era um líder, mas ele era desonesto, ele era ladrão, tá certo? E Jesus ali fala, e os fariseus que viram aqui, como é que esse homem diz que é mestre, esse homem diz que é homicida, não sei o quê, e entra na casa de pecadores. Aí Zaqueu então olha para Jesus, mestre, olha a transformação, mestre, se eu tiver defraudado alguém, eu darei metade dos meus bens, não é? Louvado seja Deus, aceitou a Jesus como seu Salvador. Jesus disse, hoje entrou salvação nesta casa. Isso é transformação, tem que haver o antes e o depois. Mas eu nasci num lar de crente. Sim, você nasceu num lar de crente, precisa aceitar Jesus como Salvador. Eu aceitei Jesus aos 13 anos de idade, não é? Quando era aluno do Ateneu Norte Rio Grandense, como eu já contei esse testemunho, e eu não sabia
responder perguntas da Bíblia, e eu resolvi então ler a Bíblia, com o propósito de saber responder. E lendo a Bíblia, vi que precisava entregar a minha vida a Jesus. Dobrei o joelho na minha cama e confessei a Cristo como Salvador. Eu tinha 13 anos, não é verdade? É assim que Deus faz, transforma, viu, meus irmãos? Agora, aqueles meninos que estão na igreja, estão na escola dominical, eles estão sendo discipulados, não é? E quando é que eles vão confessar Jesus como Salvador? No dia da profissão de fé do batismo. Quando se pergunta, você crê que Jesus é Salvador? Responde sim. Você crê que Jesus vem buscar a sua igreja? Sim. Você crê que Ele ressuscitou? Sim. E assim por diante, você vê que Ele vem buscar, e assim Ele confessa publicamente, viu? É muito importante isso. Então, vendo aqui o que Ele diz, porque também nós éramos o passado, nós éramos no outro tempo, no passado, nós éramos o quê? Ele mostra algumas qualidades do homem sem Deus, do homem no pecado, do velho homem, da velha criatura. Ele mostra quando diz, nós éramos no outro tempo insensatos. Insensato é sinônimo de quê? De gente sem sabedoria, sem o senso correto, insensatos, né? Chega muitas vezes na Bíblia a ser chamada de loucura, de louco, insensato. Na verdade, irmãos, os homens sem Deus são de uma insensatez tremenda. Imagine, você se lembra quando você não era crente em Jesus, ou homem ou mulher, não é? Então, quem era homem, para mostrar para os colegas da escola, da rua, da família, que era homem, tinha que beber cachaça. Ser homem tinha que beber cachaça. Olha, irmãos, a cachaça é uma desgraça. Você sabe esse álcool gel? Olha, está ali um negócio de álcool gel, quando você sair, aperta assim, né? Aquilo ali é 70 graus. É um detergente tremendo. Pois a cachaça, a cana 51, outra, tem 70 graus. Então a pessoa ingere isso, vê a insensatez, vai queimando por dentro, acaba com os sucos do estômago, sucos gástricos, aí a digestão não fica bem feita, e com o passar o organismo reage e vai suportando, e vai renovando o estômago todo dia, porém, um dia não dá mais, aí aquilo tudo vai ficando fraco, e lá vem com gastrite, e depois úlcera no estômago, aí vai no fígado e acaba com tudo, aí vem a cirrose hepática, não é verdade? Eu já vi pessoas assim, coitadas. O que é isso, irmão? Insensatez. Insensatez, sem sabedoria. Um cigarro, aquele cigarro, né? De vez em quando eu vejo na rua uma pessoa com um cigarro, meu Deus, que insensatez, que falta de sabedoria, botando a chupeta do cão na boca. Eu chamo cigarro a chupeta do cão. O cigarro, quem diz, é a medicina. Tem cerca de 5.000 substâncias cancerígenas, substância que dá câncer. Aí o crente não, o insensato, fumando, ou então fumando cachimbo, ou bicho fedorento, não é, irmão? Mas tem gente que gosta de fumar cachimbo. Que é isso? Insensatez. Aí sai disso e muitas vezes o álcool não resolve mais as suas angústias, seus pavores, aí vai para as drogas, maconha, cocaína, LSD, não sei o que, crack, destrói tudo. Tudo isso são agentes usados pelo diabo para destruir não só a saúde, mas destruir a mente, destruir a alma das pessoas. Isso é insensatez. Mas eu dava aula aos novos convertidos lá em cima, uma vez falando sobre a nova vida em Cristo Jesus, falei sobre os vícios, e um irmão novo convertido disse, pastor Ronaldo, todo dia eu fumava 1 ou 2 carteiras de cigarro. Fumava de manhã, fumava de tarde, fumava de noite. E se não tivesse o fumo, eu ficava nervoso, ansioso, perturbado. Mas olha o que Jesus faz.
Ele disse: aceitei Jesus aqui num domingo. Aceitei Jesus no domingo. No outro dia, a carteira de cigarro já dormia junto da cama, porque a primeira coisa que ele fazia era o isqueiro, acendia o cigarro ainda na cama. Quando ele acordou na segunda-feira, preste atenção, ele olhou assim e viu a carteira de cigarro ali ao lado da cama. Ele disse que se admirou. Ele disse para todo mundo ouvir. Eu olhei para aquela carteira de cigarro e não senti vontade de fumar. Ele disse: interessante. Estou vendo o cigarro, era a primeira coisa que eu acendi. Agora não estou com vontade nenhuma. Sabe o que eu vou fazer? Amassou e jogou no lixo. Disse: nunca mais fumei. Por quê? Jesus salvou. Salvação não é só mudança de religião, é mudança de vida, de estilo de vida, é até mudança do falar, é mudança do jeito de vestir, de andar, tudo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deixa de ser insensato e passa a ser sensato. Dê glória a Deus por isto, não é, irmão? Por isso que eu digo, sempre tem o antes e o depois. Tem o depois, e tem o presente e tem o futuro. Aí depois ele disse que eram desobedientes. Desobediente quer dizer pessoas que não obedecem. Claro que essa desobediência aqui se refere à desobediência a Deus. Então o homem sem Deus, ele vive em constante desobediência ao Senhor, nos vícios, na mentira, no engano, na calúnia, na prostituição, na fornicação, não é? Em todas essas coisas. Alguém pode dizer: não, mas eu não faço nada disso. Nada disso. Tem pessoas que não são crentes em Jesus e são boas pessoas, educadas, não fumam, não bebem, e tem deles assim: eu não fumo, não bebo, não jogo, não me prostituo, sou fiel à minha esposa, então Deus não vai me condenar. Só que tem uma coisa, falta o principal: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Quem está em Cristo, nova criatura. É preciso aceitar Jesus como Salvador. Aí a pessoa não aceita, está em desobediência. Está em desobediência a Jesus. Então era desobediente. O homem sem Deus, ele vive em constante desobediência. Seja ele, meus irmãos, de nível primário, primeiro nível, segundo, superior, não sei o quê, vive desobedecendo a Deus. Desobediente. As pessoas sem Deus, nós antes éramos assim, perdidos, irmãos. Então não é errado dizer que a pessoa que não tem Jesus está perdida, está extraviada, espiritualmente, não sabe para onde vai, não é? Perdeu, está perdido. Pode ter nascido na religião A ou religião B, está perdido. Porque somente quem encontra Jesus, encontra o caminho, encontra a verdade, encontra a vida. Dê glória a Deus por isso. Então quem encontra o caminho, sabe para onde vai. Quem encontra a verdade, não se deixa enganar por essa ou por aquela filosofia ou religião, não. Quem aceita Jesus não é mais perdido, é salvo. Sabe de onde veio, sabe onde está e sabe para onde vai. Se permanecer fiel, Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Louvado seja Deus, não é? Então não está mais perdido. Agora, antes estava extraviado, com essas qualidades todas aí, perdido. Perdido. Prossegue, servindo a várias concupiscências e deleites. Isso aqui o apóstolo está traduzindo a ilusão do pecado, a falsa alegria que o mundo dá, não é? Extraviado, servindo a várias concupiscências e deleites. Tem deleite no mundo? Tem. Concupiscência é o desejo intenso
por alguma coisa, pelo pecado, não é verdade? Concupiscência. Aí vocês se lembram daquele versículo lá, de 1 João? Vamos lá para João? Ele mostra como é esse negócio aí das concupiscências. Pedro, aí depois de Pedro vem João. Primeira epístola de João, capítulo 2, não é verdade? Capítulo 2, versículo 15, que diz: não ameis o mundo. Quem não tem Jesus está perdido, ele ama o mundo. O mundo aqui não é o planeta Terra, não. É o ambiente dos homens do mundo, as estruturas do pecado do mundo. Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, pois está perdido, não é? Extraviado. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, o quê? A concupiscência da carne. Concupiscência da carne quer dizer os desejos carnais. Desejos de fazer o que a carne gosta. Os prazeres carnais, a satisfação carnal, não é? Que leva o homem, através da tentação, através dos seus sentidos, não é? Dos olhos, dos ouvidos, não é? Do olfato, entendeu? Do gosto, tá certo? Do tato. A tentação é através dessas coisas, dos sentidos humanos. E um dos principais usados por Satanás para atrair o homem é através da concupiscência dos olhos. Concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, está vendo? A concupiscência da carne nasce dentro da pessoa, aqueles desejos carnais de fazer o que não é certo fazer. Aí vem a concupiscência dos olhos, por aí vem a lascívia, né? Vem o desejo de ver sexo ilícito na televisão, na internet, etc., nas redes sociais. É isso, porque era isso que nós éramos. Mas ele está dizendo aqui como era a vida da gente, o antes, não é verdade? Aí ele vai mostrando tudo isso. Ele com concupiscência da carne, e a soberba da vida, o orgulho da vida, não é do mundo, não é do Pai, mas do mundo. O 17, e o mundo passa, e a sua concupiscência, os seus desejos gerais, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Dá glória a Deus, irmão, você permanece para sempre, glória a Deus, você nasceu de novo. Para Deus, a data de nascimento que conta para Deus, não é o dia que você aceitou, você nasceu do ventre da mãe. Para Deus, você nasceu no dia em que Ele levantou a sua mão de coração e aceitou Jesus como Salvador. Viu? Você aceitou Jesus. Então, venceu tudo isso, voltando para Tito. Então, servindo a várias concupiscências de deleites, vivendo em malícia. A malícia é aquelas coisas ruins, pensamento ruim, malicioso, do mal. O homem ímpio, meu irmão, ele só pensa coisa ruim, ele não pensa coisa boa, não. Malícia, inveja, olha, inveja é obra da carne, diz a Bíblia, né? Inveja. Cuidado que em Provérbios diz assim, que a inveja é a podridão dos ossos. Já falei aqui, né? Não tem inveja de ninguém, porque a inveja provoca uma reação no organismo, uma reação nos hormônios, não é? É nas glândulas da pessoa que atinge os ossos. Não é por acaso que a Bíblia diz, a inveja é a podridão dos ossos. Isso tem um sentido. Naquele tempo o sábio escrevia por inspiração divina, mas a medicina comprova isso. Não é só a inveja, mas se você tiver mágoa, tiver ressentimento, coisa não resolvida, fica com raiva do irmão, odeia o irmão, não gosta dele, não perdoa, você vai morrer de osteoporose bem cedo, tanto a mulher como o homem. Se não morrer, vai viver doente, não é? Tem uma irmã que está querendo separar do esposo, ela não é da nossa igreja, mas o marido atraiu
não é? E ela então não sabe perdoar. Ele já se humilhou, já chorou, já se ajoelhou, etc. Mas ela não perdoa. Eu disse para ela: olhe, o efeito de não perdoar é devastador sobre a saúde mental e saúde física, orgânica. Isso, a medicina mostra isso. Agora, muitas vezes não se divulga, não é? Então, cuidado, irmão, inveja não é coisa boa, é um sentimento ruim em que a pessoa se sente mal, não é? Com o sucesso do outro. Que coisa terrível, né? Alguma carne faz isso, a natureza carnal do homem. Ao invés de ficar satisfeito porque o irmão tem um carro novo, aí a pessoa fica com inveja. Ficar com inveja porque o outro tem uma casa boa, ficar com inveja porque o outro arranjou um bom emprego. Não, você deve dar graças a Deus, porque ele está bem, que aquilo que você semeia, que você vai colher. Glória a Deus. Olha, tem cada tipo de inveja que você não acredita. Por exemplo, uma irmã vivia muito bem com a outra na igreja. Aí elas buscavam bater no Espírito Santo. No dia que Jesus batizou uma com o Espírito Santo, a outra se afastou dela. Ficou chateada porque a outra foi batizada, ela não foi. Você tem inveja das coisas de Deus? Não. Tem que inveja não. Deve se alegrar. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, não é? Também outra qualidade terrível: odiosos. Aquela pessoa que é cheia de ódio. O ódio. Eu odeio. Já viu alguém dizer isso? Eu odeio. É uma desgraça, irmão. A pessoa que faz isso. Quem deseja o mal ao outro, o primeiro efeito do que ele deseja é em si próprio. É em si próprio. Não deseje mal a ninguém, porque você vai começar a sentir o que você deseja. Pode demorar, mas vai sentir. Porque isso é bíblico, é espiritual e é científico também. Semeie amor, semeie perdão, semeie boa vontade, não é? Bom relacionamento, e você vai colher fruto bom. Odiosos, odiando uns aos outros. Jesus disse que um dos sinais da sua vinda, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É um sinal terrível, não é? Deus nos guarde dessa coisa em nosso coração, em nossa vida. E prossegue o apóstolo dizendo: mas, agora vem o depois. Nós vimos aqui como éramos antes, agora depois. Mas, quando apareceu a benignidade, primeira coisa, a benignidade. Benignidade é a qualidade daquele que faz o bem, viu? Benignidade quer dizer fazer o bem, praticar o bem. É a situação de quem pratica o bem. A benignidade, aquilo que Deus fez de bem. E a caridade é o amor de Deus. Benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens. Não foi para com os eleitos ou predestinados, não. O amor de Deus se manifestou para os homens. Entende? O amor de Deus, a graça de Deus, tudo isso é suficiente para todas as pessoas, mas só é eficiente para quem crê e aceita como Salvador. Entende? Então, quando vê a benignidade e a caridade de Deus no nosso Salvador, não é? Deus, nosso Salvador, para com os homens, está vendo, irmãos? E ele diz: e essa caridade, esse amor, não foi pelas obras de justiça que houvéssemos praticado. Não foi por isso, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Dê glória a Deus por isto, não é? Então o crente em Jesus, ele passa por uma lavagem. A lavagem é muito complexa. Nós somos lavados pela palavra de Deus. E somos lavados pela regeneração do Espírito, a renovação do Espírito Santo. Olha, regeneração e renovação. Esse é um processo muito sério. Jesus disse lá a Nicodemos, não é?
em João capítulo 3. Na verdade, aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos se admirou e disse, mas como é que pode um homem como eu nascer de novo, já sendo velho? Às vezes, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino dos Deus. Não pode ver, nem pode entrar. Está entendendo? Não pode entrar. Aí ele diz assim, você só entende das coisas do mundo. Eu estou falando das coisas espirituais. Quem é nascido da carne, biologicamente, é carne. Mas quem é nascido do Espírito, é espírito, é espiritual. Está entendendo, irmão? Então foi, não por obra de justiça, mas nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Esse é o novo nascimento. Quer explicar para uma pessoa o que é o novo nascimento? Você pode responder com o Tito capítulo 3, versículo 5. Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Isso é o novo nascimento. Entende? Novo nascimento é isso. Que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele derramou, irmãos, essa graça, essa renovação do Espírito Santo sobre nós, por Jesus Cristo. Para quê? Para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quem tem essa esperança, levante a mão e dê glória a Jesus. A esperança da vida eterna. O apóstolo Paulo disse, se nós esperarmos em Deus somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Mas graças a Deus nós não esperamos só para esta vida, esperamos nesta vida e mais ainda na vida futura que aguarda a igreja do Senhor Jesus, viu? Glória a Deus. Justificado. Justificação é um dos aspectos da salvação. Aspecto da salvação. Quando eu saí lá de Cajupiranga, eu dei uma palavra bem rápida, não é? Uns 7 minutos de saudação e mostrei que ser salvação não é mudança de igreja, não, senhor. Salvação é mudança de vida, não por educação pessoal, não, é mudança de vida pela regeneração do Espírito Santo. Nasceu de novo. Então, a salvação, meu irmão, a sua salvação é um processo tão complexo que envolve, regeneração, justificação, santificação e glorificação. Anotou isso aí? São 4 aspectos do que é ser nascido de novo e que é ser salvo. Regenerado. Quem está em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo. Nasceu de novo, é o novo nascimento. Regenerado, espiritualmente falando. Justificado, era condenado, era perdido, era extraviado, era inimigo de Deus, mas agora, pela justificação de Jesus, ele foi justificado. A justiça de Cristo nele torna ele justo diante de Deus. Amém, meus irmãos? Ele passa a ser perdoado. Os adventistas dizem que os pecados são perdoados, mas não são cancelados. Que história é essa? É perdoado, mas não é cancelado. Continua? Não, senhor. Não, senhor. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E diz, João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não deixa pecado lá não. Agora, você precisa vigiar e orar todo dia para não cair em tentação, não é verdade? Então, regeneração, justificação, santificação. Tudo isso faz parte, irmão. É integrado. Você não pode ser regenerado se não for santo, não pode ser santo se não é regenerado, não pode ser justificado se não é santificado, não pode. São 4 aspectos de uma mesma realidade. Santificação é o processo pelo qual o crente se torna santo. Você tem que se santificar todo santo dia. Você não vai se regenerar todo dia. Você não vai ser justificado todo dia, mas você tem que se santificar todo dia. Santificação não é fanatismo, santificação é se tornar santo, é Cristo quem nos santifica pela palavra, pelo seu sangue. Agora, nós nos esforçamos para nos afastar do mal, do pecado, não é? Daquilo que não agrada a Deus,
Isso é santificação. Com a ajuda dele é perfeitamente possível. Então ele derramou sobre nós, aleluia, justificado pela sua graça. Sejamos feitos herdeiros dessa esperança da vida eterna. E ele diz: fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. E estas coisas são boas e proveitosas para os homens. Irmãos, o crente não deve praticar boas obras para ser salvo, porque a salvação não é por obras. Eu sei decorado, mas para que você marque na sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 2. Abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2. Depois de Coríntios, depois de Gálatas, não é? Aí vem a epístola de Paulo aos Efésios, os crentes da cidade de Éfeso. Efésios capítulo 2, quem já achou, diga amém. Versículo 8, está escrito assim, você vai ler comigo, 1, 2, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. O 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O 10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Crente não pode andar com uma obra, não. Deus, a salvação não é por obras, Paulo diz, mas Deus preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então você tem que fazer boas obras, só fazer coisa boa, não é? Não para ser salvo, mas porque é salvo. O salvo tem a obrigação de praticar boas obras e não de praticar obras ruins ou obras más. Aí ele recomenda, não entre em questões loucas, genealogia, contenda, não é? E nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs, está vendo? Agora tem uma recomendação aqui no versículo 10, que muito crente não entende e não obedece. A homem herege, depois de uma ou outra admoestação, evita-o, está entendendo? Sabendo que o tal está pervertido e peca, já estando em si mesmo condenado. Não adianta insistir em pregar para ele. O herege é aquele que tem uma visão falsa, ele crê em coisas erradas, coisas mentirosas, coisas que não são verdadeiras à luz da palavra de Deus. É um herege. Todas as pessoas de religiões que não são cristãs, pela palavra de Deus, são consideradas hereges. Herege vive na prática ou na crença de coisas mentirosas, erradas, contrárias à verdade da palavra de Deus. Então você vai pregar para um herege, não é? Aí ele ouve a primeira vez, e na primeira vez ele não aceita, não gosta, não sei o quê, você só tem a obrigação de procurar falar uma segunda vez. Depois de uma e outra admoestação, evita-o. Não fique insistindo. E Jesus disse, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Então você vai falar de Jesus, a pessoa diz palavrão e tal, quer bater em você, não sei o quê. Você deve dizer para ele, olha, fulano, eu falei para você porque Deus te ama, mas você está rejeitando, então Deus te abençoe. Pronto. E cai fora e vai só orar por ele. Só orar. Se um dia ele lhe procurar, aí você pode falar, você não tem a obrigação de ficar insistindo, tem que levar o evangelho. Não, a homem herege fala uma ou duas vezes, depois evita-o, tá bom? Deus abençoe os queridos irmãos. Terminamos esse comentário de Tito.